Então, agora nós teremos a professora Sônia Schebel contando sobre a experiência dela enquanto aluna universitária e depois nós teremos o último bloco falando sobre a experiência dela enquanto diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Sorocaba. Bom, eu me formei no curso de Pedagogia em 1970. Já estava pleiteando o mestrado, ou na PUC ou na USP. Prestei nas duas universidades. A PUC não indicou livro nenhum para ler, para você prestar a seleção. A USP indicou 15 livros, 5 dos quais em língua inglesa. Os 5, a biblioteca da Faculdade de Filosofia tinha. Eu li os 15, os 10 em português e os 5 em inglês, tendo que fazer um dicionário próprio quase para os termos que mais se repetiam e que eram desconhecidos para mim. Passei nas duas, acabei optando pela PUC, que era paga por causa da orientação da psicologia. A USP tinha uma orientação mais behaviorista, a PUC não, e eu me identificava mais com essa linha chamada cognitivista ou humanista, ou sei lá o que seja. E, bom, isso foi em 71. 70 eu estava colando o grau, 71, em março, eu estava na PUC. Lá apareceu a possibilidade de fazer um curso na Universidade de Londres, um curso pequeno, de curta duração. E eu fui em 72, janeiro, fevereiro, comecinho de março. Era sobre o sistema educacional inglês. E aqui no Brasil nós estávamos com uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, a 5692. Lá em Londres eu vou descobrir que essa lei é quase cópia da lei inglesa, com recursos totalmente diferentes. Por exemplo, educação para o lar ou para a saúde, que aqui muitas vezes era receita culinária, lá era uma programação que tinha como é o nosso corpo, aula de biologia, que alimentação que ele precisa, como é que eu confecciono esses alimentos, e uma cozinha com 10, 15 fogões para os alunos aprenderem. Então, voltei revoltada. Mas deu para conhecer a terra de Shakespeare. Sim. Fui para Stratford Naval e depois algumas encenações de lá, etc. Então, aquela admiração pelo teatro, pela contribuição que o teatro dava à escola e esse ícone aí da literatura e do teatro que era Shakespeare. Bom, volto e aparece a possibilidade de eu entrar como docente na Faculdade de Filosofia. Me telefono pedindo currículo, anexando todos os documentos, os comprovantes, e eu já estou agora no 3º período do mestrado em Psicologia da Educação na PUC. Sou aprovada porque preencho vários requisitos lá e começo como docente na faculdade. No ano seguinte é a PUC que me chama. Faço a seleção em São Paulo, mas o campus que eu sou designada para lecionar é aqui em Sorocaba, no curso de enfermagem. Depois vai aparecer biologia, vai se ampliar. Bom, na carreira universitária, na vida universitária, eu fui passando de professora assistente, professora titular, chefe de departamento de educação, vice-diretora e diretora. Vice-diretora foi uma aprendizagem também muito grande. Quem era o diretor? O Aldo. Me telefonou um dia convidando se eu poderia concorrer com ele a um mandato como vice. Aquele Aldo que foi o Vieira Sorocabano, o professor, o diretor da faculdade, o pároco que eu trabalhei junto, voltei a ser colega de profissão e agora era vice-diretora. Pelos contatos que o Aldo tinha, uma das primeiras promoções que o Aldo faz como diretor é trazer Paulo Freire para dar um curso em Sorocaba, desenvolver um trabalho em Sorocaba. Ele, Paulo Freire, que estava voltando depois de 16 anos de exílio. Paulo Freire estava sendo contratado pela PUC, pela Unicamp, e a Faculdade de Filosofia tinha um grande amigo dele, que era o Aldo, que tinha trabalhado com Paulo Freire em Genebra, no Conselho Mundial das Igrejas, também autoexilado. Daí eu conheço o Paulo Freire. O Paulo Freire, que eu entrei em contato no primeiro ano da faculdade,
porque ganhei de presente, lá em 67, de colegas veteranos, Educação como Prática de Liberdade, a primeira edição. E agora estava Paulo Freire ali, ao vivo, e eu gravando tudo, porque, como vice-diretora, eu era responsável pelo serviço de audiovisual. Hoje chama multimeios, sei lá se tem outro nome, mas era o setor de audiovisual, que ainda não tinha câmera, então eu tinha que gravar com um gravador. Transcrevi todas as fitas de gravação, que foram 4 grandes encontros com Paulo Freire. Eu assisti um deles. Assisti um deles. É. O professor Aldo fez a primeira correção, depois eu datilografei tudo de novo, depois foi para o Paulo Freire, que fez a correção final, autorizou a publicação do Paulo Freire ao vivo, né, na faculdade. Bom, o período de vice-direção, 4 vezes, 1 mês por ano, o Aldo tirava férias, eu assumi a direção da faculdade. Fiz colação de grau, assinei convênios, assinei cheques naquela época. O diretor da faculdade assinava cheque, a Fundação Dom Aguirre ainda não estava totalmente estruturada, como é hoje, como uma mantenedora, né? Mas o diretor acabava assinando cheques também para pagamentos ou coisa assim. E daí, depois desses 4 anos, eu quis voltar para a docência. Tinha até convite, sugestão para continuar, concorrer à direção, ou continuar como vice-diretor. O Aldo ia se candidatar à reeleição, me convidou. Eu falei, eu quero voltar para a sala de aula em período integral. O professor Odinir Furlani é que foi o vice-diretor em seguida. Bom, quando eu volto para a sala de aula em período integral, eu tenho uma turma do curso de Ciências de manhã, uma turma do primeiro ano de Ciências A, que tem uma aluna que foi da montagem original de Vida e Morte Severina em São Paulo, direção do Silnei Siqueira. Vera. E ela, Vera Bassoi, e ela acaba montando Vida e Morte Severina com os alunos, colegas de classe dela, nos moldes em que foi o Vida e Morte Severina em São Paulo. Eu cheguei a assistir também. Chegou a assistir. Tive a felicidade de assistir essa no montagem. Teatro do SESI, as primeiras apresentações, e depois, misturou tudo, não tem importância. E depois no Teatro Municipal, 1 ano depois que eles foram convidados. Aquilo deu um dinamismo entre os alunos que estavam ali, não abriam a boca em sala de aula, mesmo na aula de psicologia, por mais que às vezes eu incentivasse, elogiasse uma avaliação que ele fez, um trabalho, uma apresentação. Era o curso de História, né? Não, no curso de Ciências. Sim, Ciências, verdade, licenciatura verdade, curta. É. Porque era 1º e 2º ano de Ciências, o 3º e 4º era Matemática. Sim. 3º e 4º era licenciatura plena, e 1º e 2º licenciatura curta. Então, a força que esse teatro fez e o benefício que fez para cada um deles, que iam ser docentes e que abriu uma perspectiva do nordestino, da vida severina, da dificuldade de continuar vivo, de não morrer. Nossa, a parte que te cabe desse latifúndio, os latifúndios e eles ali espremidos. Bom, daí o que acontece? Eu sou eleita diretora da faculdade, eu não me candidatei. Roberto, eu não sei se você lembra que o processo em 1988 era assim: todos os professores titulares são candidatos. Um ou outro podia dizer, olha, vote em mim, eu aceito. Não falei nada. Mas tive uma votação muito expressiva. Eu lembro. Tal é que o presidente da Fundação Dom Aguirre, que estava há meses na direção da presidência da Fundação, que era Dom José Lamberti, ficou com uma batata quente na mão, eu acho. Primeira mulher que ia dirigir a faculdade, ex-aluna, que ia fazer um programa de direção a posteriori, que eu fiz, entreguei para os professores, mas foi a posteriori. E eu acho que ele ficou com muita dificuldade para decidir.
E depois eu fiquei sabendo que ele foi até no centro escolástico perguntar como é que eu era, como é que eu fui como aluna, como é que era meu casamento, como é que era a vida. E como professora, bom, ele foi cauteloso em todos os sentidos, daí me chamou, falou, olha, é você que vai ser nomeada, etc. Depois eu soube que um grande incentivo que ele teve foi de Monsenhor Mauro Valini, que me conhecia bem há muito tempo e que deve ter dado um empurrão lá para Dom Lamberti. Bom, na direção, daí tem um professor, que você sabe quem é, que é você. O meu mandato na direção foi de 1988 a 92. Exatamente no 88 eu assumo a direção da faculdade, sucedendo o Aldo, que já é um tremendo peso, o Aldo, autor de livros, aquela oratória maravilhosa, competente em todos os sentidos, diretor da faculdade durante vários anos, vários mandatos, e eu vou substituí-lo. Eu tinha muito medo, sabe? Muito medo e queria fazer o melhor possível. E daí, você, como docente, vai fazer o seu mestrado, ia defender o seu mestrado na USP, o ensino da Teatro na escola, a trajetória de um professor e também o ensino da literatura via teatro, coisa assim. E você defende em novembro de 88. Eu já estava redigindo o projeto do teatro na escola. Eu queria um grupo, eu achava importante, um grupo de teatro universitário na Faculdade de Filosofia. Ela era celeiro de tantos aspectos, tinha que ser nesse também. E eu levo o projeto para o CTA, Colegiado Técnico Administrativo. É um órgão menor do que o Conselho Superior da Fundação Dom Aguila, mas que tem um poder decisório. O CTA, da época, era formado pelos 3 diretores, diretor da Facas, era o Grise, Felipe Grise, diretora do colégio, a Maria Aparecida Correia Maia, Dona Tita, e a diretora da faculdade, que era eu. O administrador da Fundação, Geraldo Casagrande, o presidente do colegiado, Monsenhor Mauro Valini, e o secretário, o senhor Neves, José Carlos de Araújo Neves. 6 pessoas. Eu levo o projeto. Levo o maior susto quando o Monsenhor Mauro, meu amigo, e sabe que a gente tinha um contato de admiração mútua, diz, você está propondo uma atividade que vai ser um antro de homossexuais. Aquilo caiu como um balde de água gelada. Eu falei, olha, homossexual tem em toda atividade humana, até na igreja. Eu estou propondo um grupo que vai desenvolver a linguagem, vai traduzir a literatura, a palavra em atos, em gestos, vai relacionar com a parte musical, vai ser benéfico em todo sentido e vai levar o nome da faculdade à frente. Cito o exemplo do Tuca, tudo isso. Daí o clima fica pesado e seu Neves, muito prudente, falou, vamos deixar o assunto para a próxima reunião. Aí deixou para a próxima reunião, que era um mês e pouco depois. Acho que todo mundo pensou muito bem nos prós e nos contras. Na próxima reunião, eles tinham lido o projeto que eu tinha entregue por escrito a todos eles, arquivado na secretaria da faculdade. Nem me pergunte se ainda está arquivado na secretaria da Faculdade de Filosofia, que outras coisas eu fui procurar e não achei. E daí o projeto é aprovado por unanimidade, com dotação orçamentária. Por que dotação? Tinha que fazer a reforma do palco do salão. Aquele salão, aquele piso brilhante, encerado, tinha que pintar de preto, porque senão os atores iam cair, escorregar. Você tinha que ser remunerado, porque daí você já tinha defendido o seu mestrado, e eu convidei para ser o diretor desse grupo. Você não ia trabalhar de graça. Tinha que ter a rotunda, a cortina no fundo, os trilhos, os spots. Você voluntariamente não tinha verba para tudo, você foi para São Paulo comprar os spots com o dinheiro da faculdade, mas com gasolina e carro seu, e trouxe as gelatinas que eram para fazer o spot colorido e tudo aquilo lá. E tinha muita resistência. Até para pintar de preto o piso, porque eles queriam encerado.
aeroporto de antigamente, que era só para palestra, mas ia ser um palco multiuso. E no fim a história continuou o que você já sabe. Mas foi aprovado o grupo, graças a Deus. Foi aprovado. Pela sua força, pelo seu esforço. O Gil foi comigo para São Paulo para comprar todo esse material, né? Depois foi também para som, depois abrindo espaço para comprar sonoplastia. E falando em som, tinha que tirar a cabine de som de cima do palco e colocar lá no fundo. Isso aí, também era resistência. Mas daí as coisas foram dando certo. E aí, no próximo bloco, agora no último bloco, a Sônia vai contar mais sobre essa questão do grupo de teatro que ela propôs e que se transformou posteriormente no grupo de teatro Catarses. Então, até já.